Fala galera, salve, salve aí, é muito prazer falando com você. Meu nome é Leonardo Favarinho, sou professor de Direito Constitucional, perfeito? Você aí que vai fazer uma prova para o CESP, tá? Especificamente uma provinha de certo ou errado, né? Que é o mais comum, porém também faz múltipla escolha. Mas aqui eu vou trabalhar algumas questõezinhas ligadas certo ou errado, perfeito? E um tema importantíssimo que está lá sempre no edital do CESP, né? A aplicabilidade das normas constitucionais. 2 pontos. Norma de eficácia plena, contida, limitada e as tão famosas normas programáticas, perfeito? Aqui a gente vai trabalhar algumas questões rapidinho para a gente quebrar um pouco alguns conceitos, alguns errinhos básicos que a gente faz em prova, né? Que às vezes você na hora, caraca, isso é uma norma de eficácia contida ou é limitada, né? Às vezes a gente entra nesse ponto e acaba errando uma coisinha simples, fácil, mas que na hora da prova, o calor da prova, aquela emoção toda, né? A gente não consegue equilibrar um pouco e aí acaba errando uma questão fácil. Então, eu vou pegar aqui algumas questões e a gente vai, com as questões, a gente vai trabalhar o conceito teórico, perfeito? Norma de eficácia plena, contida e limitada. O problema, né, que na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, vou pegar lá o artigo 5º, né, parágrafo 1º, passando lá, os 78 incisos, né, que a gente tem no artigo 5º ali, que trata dos direitos e garantias fundamentais, né, direitos e deveres individuais e coletivos. O parágrafo 1º do artigo 5º fala assim: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, perfeito? Na verdade, essa é a nossa regra no ordenamento jurídico, onde as normas ali na Constituição, elas têm que ter o pleno vigor, a sua aplicabilidade, os seus efeitos, a partir do momento da promulgação da Constituição. Maravilha? Então, na verdade, quando a gente entra, né, nesse ponto, a gente fala lá que temos as normas, bota aí, ó, normas, deixa eu escrever bonitinho, hoje eu vou escrever bonito, tem normas de eficácia plena, né? 2 pontos. Aí eu não vou escrever norma de eficácia contida, né? E norma de eficácia limitada, perfeito? Qual o problema de todo concurseiro? Confundir norma de eficácia contida com a limitada, né? Porque a plena, se a gente parar para pensar, é a mais fácil de todas. Mas eu quero agora fazer para você, concurseiro, você, né? Olha que maldade que eu vou fazer, olha só. Eu quero, concurseiro, que você não misture a contida com a limitada, tá? Eu quero que você misture, ó, essa daqui. Norma de eficácia plena e a contida. Como assim, professor? Não entendi. Deixa eu voltar aqui minha corzinha de tinta, aqui vermelha, tá? Por quê? Porque tanto as normas de eficácia plena, tanto as normas de eficácia contida, elas já produzem efeitos a partir do momento já da norma ali na Constituição. Maravilha? Então, tanto a norma de eficácia plena, tanto a norma de eficácia contida, elas têm aplicabilidade imediata. Tranquilo? Então, ó, a norma de eficácia plena, ela tem aplicabilidade, bota aí, ó, aplicabilidade imediata, perfeito? Imediatamente, a partir do momento que a Constituição está lá, que aquele dispositivo da Constituição já expressa exatamente o que ele quer, aquele desejo que o Constituinte viu buscar, né, ali, né, já tem a produção dos efeitos concretos, tá? A norma de eficácia contida também, ela tem aplicabilidade imediata, só que ela produz efeitos também, perfeito? Só que esses efeitos, olha que interessante, né? Esses efeitos podem, olha que interessante, podem ser reduzidos, olha que interessante, ó, reduzidos
por lei. Perfeito? Então significa dizer que as normas de eficácia contida, enquanto não vier a lei para reduzir os efeitos, o alcance daquela norma, ela é uma norma de eficácia plena. Ela tem aplicação imediata e produz todos os efeitos. Perfeito? Então toma cuidado com isso na hora da prova. Já a norma de eficácia contida, ela tem aplicabilidade, ó, bota aí, ó, aplicabilidade imediata. Então é importante isso daqui, né? Imediata. Marca isso daqui, ó. Imediata. Por quê? Porque ela, olha a diferença, ela só produz, né? Ela só produz efeitos a partir da criação da lei, né? Então, olha a diferença. Então, cuidado com isso na hora da prova, ó. Então, ela só produz efeitos com a criação da lei. Enquanto não vier a lei, aquela norma está o quê? Adormecida. Ela não produz efeitos por si só, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Eu ainda vou falar com as normas de eficácia institutiva, né? As normas programáticas, norma de eficácia limitada programática também. A gente tem esse conceito. Mas aqui vamos para a questão. Vamos para a questão aqui, ó. Tá comigo? Tamo junto? Maravilha. Então, vem. Faça a inscrição aí no meu canal, tá? Dá um likezinho aí, né? Para dar uma força no canal, para a gente crescer junto. Você aí que está fazendo concurso para MPU, Tribunal de Contas do Estado, né? Tribunal de Contas da União, Senado Federal, aí vai ter concurso pra caramba. Então, vem comigo. Considerando a jurisprudência do Supremo a respeito do direito de greve dos servidores públicos, julguem o item seguinte, né? Então, na verdade, o que ele está fazendo aqui? O CESP, ele gosta exatamente desse ponto, né? De questões, de colocar exatamente o dispositivo constitucional, né? E perguntar, ó, esse dispositivo constitucional, ele é o quê? É uma norma de eficácia plena, contida ou limitada? E aí você tem que lembrar o artigo 37, inciso 7 da Constituição, fala assim: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Toma cuidado na hora da prova que ele está tratando do servidor público, tá? Aqui, ó, servidor público. Então você tem que ir para o artigo 37, inciso 7 da nossa Constituição. E ele fala assim, ó: o direito de greve será exercido nos termos de lei específica, né? Então, quando fala isso, é como se ele estivesse falando assim: olha só, você é servidor público? Sou servidor público. Você tem o direito de exercer o direito de greve. Ah, maravilha, beleza. Só que vai ser nos termos de lei o que é? Específica. Ué, então eu posso exercer meu direito de greve? Não. Por quê? Só vai poder exercer a partir do momento da criação da lei. Então, opa, esse dispositivo aqui fala que essa norma é uma norma de eficácia limitada, porque a aplicabilidade dela fica condicionada à criação da lei, tanto para produzir efeitos, tanto para regulamentar os seus efeitos. Maravilha? Tranquilo? Então essa questão, ó, é classificada como norma de eficácia limitada. Corta aqui, ó. Errou. Não é norma de eficácia plena, porque por si só ela não produz ainda seus efeitos. A gente observa que no artigo 37, ele fala algumas palavrinhas que ajudam muito na hora da prova. Nos termos e nos limites definidos em lei específica. Quando você utiliza esse termos, nos termos da lei, na forma da lei, opa, estamos praticamente diante de uma norma de eficácia limitada. Beleza? Maravilha. Cuidado com isso na hora da prova, tá? Tô dando a dica aqui, beleza? Vamos aqui para mais uma questãozinha, né?
mais umazinha, não custa nada, é de graça, vamos lá. Julga o item seguinte acerca da supremacia da Constituição e da aplicabilidade das normas constitucionais. A eficácia de uma norma constitucional pode ser considerada não só do ponto de vista jurídico, mas também do social, ocorrendo essa eficácia social a partir do respeito à legislação pela população. Isso daqui, na verdade, ele sai um pouco do ponto das normas de eficácia plena, contida, limitada, e vem falando exatamente da eficácia social. Ferdinand Lassalle, lá na concepção sociológica, né, vem falando exatamente que não adianta você fazer uma Constituição falando uma coisa e a sociedade está fazendo outra. A gente tem que ter essa eficácia social. Por isso que às vezes a gente fala assim, essa lei não pega, né? Exatamente por isso, ó. Por quê? Porque às vezes a população não olha de forma respeitosa para aquela legislação, né? Fala assim, isso daí é desnecessário eu seguir, não vou aplicar não. Então a gente não tem uma eficácia social, perfeito? Então essa questão aqui está certa. Maravilha? Beleza? Todo mundo junto? Então tá bom, vamos para a próxima aqui, ó. Agora essa questão aqui, eu adoro essa questão, por quê? Primeiro, porque um dispositivo, às vezes um incisozinho, você começa a ver como é que é o ponto, né? E um incisozinho da Constituição, às vezes, tem uma norma tanto de eficácia plena, tanto de eficácia contida. Se a gente pegar o artigo 37 da nossa Constituição, fala assim, ó, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma que a lei estabelecer. Opa! Então a gente vai ver aqui, ó. Vamos pegar aqui a nossa Constituição Federal, né? Eu vou pegar esse inciso aqui. E aqui a gente vai desmembrar esse inciso, perfeito? Aqui, ó, deixa eu pegar esse inciso. Deixa eu colocar ele aqui, que a gente vai desmembrar ele perfeitamente. Bota aqui tipo 23, tá bom? Deixa aqui, puxa mais pra cá, aqui, que maravilha. Aí, tá aqui, ó, artigo 37, faltou só botar o artigo, né? Artigo 37, trata da administração pública, né? Artigo 37, inciso 1, perfeito? Vamos lá, vamos analisar esse artigo 37, inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei, né? Então vamos lá. Primeiro, a nossa Constituição fala que os brasileiros, né, eles têm como regra fazer o concurso público. É como se eu falasse assim, ó, você é brasileiro? Sim, sou brasileiro. Perfeito, então você pode prestar concurso público. Mas é só ser brasileiro? Calma, vamos lá. Primeiro, a regra constitucional é ser brasileiro. Mas você tem que preencher os requisitos estabelecidos em lei. Então a lei vai criar outros critérios para ver quais são os brasileiros que podem prestar concurso público. Isso. Então não é qualquer brasileiro. São os brasileiros que preenchem requisitos estabelecidos em lei. Então, olha só, mas professor, e se não tiver lei? O brasileiro pode? Tipo, 10 anos de idade, ele pode? Pode. Por quê? Porque aqui a gente está diante de uma norma de eficácia contida. A aplicabilidade imediata, porém os efeitos podem ser reduzidos por meio de quê? De lei. Olha aqui, lei. Ó. Então os efeitos aqui podem ser reduzidos. Por isso que os estatutos, por exemplo, o Estatuto Federal, fala assim, ó, não é ser só brasileiro, gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais, idade mínima de 18 anos, escolaridade, né, nível de escolaridade exatamente para o cargo, específico para o cargo, então aptidão física e mental para o exercício do cargo. Opa, criou outros requisitos que não estão na Constituição. A Constituição pode dar a possibilidade da lei criar outros requisitos. Para o quê? Reduzir os efeitos da norma. Maravilha? Beleza, então.
Então, estamos juntos. Norma de eficácia contida. Assim como os estrangeiros. Estrangeiro. Eu sou estrangeiro, eu posso prestar concurso público? Em regra, não. Porta fechada. Em regra não. E qual é a exceção? A exceção é qual que a lei te dá, né? O direito. Como assim, professor? Não entendi. Então, os estrangeiros que estejam de acordo com a lei, na forma da lei. Então, é como se falasse assim, a lei que vai te dar o direito. A Constituição fala que, em regra, é proibido. Então, nível federal, professor de universidade e técnico científico podem ser providos por estrangeiros. Opa, então a lei abriu essa possibilidade. Por isso que é norma de eficácia o que é? Limitada. Só dá o direito a partir da criação do que é? Da lei. Maravilha? Então vem para a questão aqui. Em relação aos estrangeiros, a norma constitucional que garante acesso a cargos, empregos e funções públicas é uma norma de eficácia limitada. Corta aqui e bota, ó, limitada e questão errada. Beleza? Maravilha? Beleza, então, galera, um forte abraço aí. Dá um like no meu canal, faça a sua inscrição, né? Bote algum comentário que você queira de alguma outra aula, perfeito? De algum assunto aí importante, tá? Um forte abraço aí e bons estudos.